Boa tarde, pessoal de Introdução à Teologia Sistemática. A gente está aqui para a gravação da aula hoje, quinta-feira. A gente está gravando a aula que seria para sexta-feira, o feriado. Não ia ter aula, mas online a gente vai ter. Então, lembre-se de que a gente já tratou sobre a doutrina das Escrituras, a bibliologia. A gente já tratou também sobre teontologia, a doutrina de Deus propriamente, ou a teologia própria, como alguns chamam. A gente tratou também sobre antropologia, mandei material para vocês, inclusive sobre os anjos, já tratamos sobre a aliança, sobre a criação em geral. E hoje a gente começa uma outra parte da teologia, que é cristologia, que é a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é central. Cristo é o Senhor. A Bíblia, o escopo geral das Escrituras, trata sobre Cristo, desde o Antigo Testamento, em que se fala sobre o tabernáculo, em que se instituiu a lei cerimonial. A lei cerimonial, inclusive, com o sistema sacrificial, aponta para Cristo. E as alianças, as diferentes administrações da aliança que culminaram em Cristo, a nova aliança, do sangue de Jesus que foi derramado para remissão dos pecados. Então, Cristo é central e ninguém pode ficar indiferente a ele. A doutrina de Cristo, assim como a doutrina de Deus, tem complexidades. Por exemplo, quanto à doutrina da Trindade, a partir do que a Bíblia diz, a gente vai pensar sobre Deus como sendo três pessoas e uma substância, uma essência. Um Deus que subsiste em três pessoas que são iguais em poder e glória. Quanto a Cristo, a gente tem duas pessoas, duas essências, na verdade, e uma pessoa. Veja que em relação à doutrina da Trindade, inverte um pouco. Uma pessoa e duas essências, ou duas naturezas, a natureza humana e divina. A gente não pode fazer confusão em relação a isso. Então, por isso que a gente vai tentar ser muito cuidadoso aqui. Esse capítulo 23 do nosso livro-texto de R.C. Sproul é um livro muito bom. Nesse capítulo também, o livro todo, na verdade, e esse capítulo em que ele trata sobre Cristo é maravilhoso. O título do capítulo 23 é O Cristo da Bíblia. Então, esse assunto, para você se dar conta, para você ver como ele é essencial, na história da igreja, se a gente fizer uma impulsãozinha na teologia histórica, a gente vai ver que a pessoa da Trindade que normalmente foi atacada foi a pessoa de Cristo. A gente vê não somente nas heresias que envolviam a Trindade, formulações erradas e antibíblicas, heterodoxas, nos primeiros séculos, mas também no decorrer da história, na história subsequente. Na época da Reforma, por exemplo, havia uma heresia chamada socianismo, que no século XIX reaparece com outro nome. As heresias vão sempre reaparecendo com roupagens diferentes. Então, no século XIX surgiram os assim chamados russelitas, que são as chamadas testemunhas de Jeová. Russelitas por causa do nome do fundador dessa seita, que foi Joseph Charles Russell. Então, daí o termo russelitas. Então, enfim, há inúmeras outras seitas, não somente essas. Os mormons atacam a pessoa de Cristo. Cristo não é Deus para eles.
assim como dizem as testemunhas de Jeová, Cristo é um Deus. Estava falando com uma testemunha de Jeová um dia desses, e na verdade já conversei com inúmeros deles na rua, e todos eles mantêm esse ponto de que Cristo não é Deus. Agora, se Cristo não é Deus, veja, Cristo tem duas naturezas, humana e divina. E se Cristo não for Deus encarnado, Deus que tomou a forma humana, que se esvaziou, deixou o seu trono de glória nos céus e assumiu a condição humana, nasceu da Virgem Maria. Se essa doutrina não se sustentar, todo o arcabouço do cristianismo cai. Cai até também porque a obra de Cristo seria desqualificada. Você se lembra, eu já falei na sala de aula, que Martinho Lutero afirmava que a doutrina da predestinação é aquela pela qual a igreja permanece ou cai. É tão essencial, tão vital a doutrina da justificação, que se a obra de Cristo, se aquilo que Jesus, como nosso, tendo feito aquele sacrifício vicário, substitutivo, se ele não o tiver feito como o próprio, como Deus, como alguém que tinha, um ser que tinha as duas naturezas, se ele não satisfez as exigências da justiça de Deus em todos os aspectos, cabalmente, não tendo pecado, sendo realmente a tipificação ou o antitipo do tipo do Antigo Testamento, que era o cordeirinho sem mácula, sem mancha, sem defeito. Se ele não foi isso, se ele não foi aquele que a Bíblia diz ser, então a obra de Cristo caiu por terra. Quem disse que ela foi aceita por Deus? E quem disse que sequer ela era necessária? Então, a doutrina de Cristo é uma doutrina muito importante, e esse é um tópico sobre o qual nós devemos ser muito cuidadosos para que a nossa doutrina, o nosso entendimento seja lastreado nas Escrituras, porque se não for, toda a nossa compreensão cristã será deformada. Então, eu vou repetir o capítulo aqui de Sproul, é o capítulo 23 do livro Somos Todos Teólogos, o Cristo da Bíblia. E Sproul escreveu outros livros, como esse livreto aqui, que é de uma série chamada Questões Cruciais. Quem é Jesus? Aqui Sproul diz algo, entre outras coisas, o livrinho é muito bom. Ele diz: o apóstolo João colocou uma bomba teológica no parque filosófico de seus dias, ao olhar para Jesus e falar sobre ele como um conceito, não como um conceito, e falar sobre ele não como um conceito impessoal, e sim como a encarnação do Logos eterno. Quer dizer, Jesus é Deus. Em outras palavras, C.S. Lewis é citado por um dos principais apologistas dos nossos dias, que é Josh McDowell. Escreveu um livrinho chamado Mais que um Carpinteiro. Jesus é mais do que um carpinteiro. Ele é o Filho de Deus. É a conclusão a que chega, baseado na Bíblia. No que Jesus disse sobre si mesmo, no que se testemunhou sobre ele, no cumprimento das profecias veterotestamentárias que apontavam para ele. E aí C.S. Lewis diz o seguinte, citado por Josh McDowell: Jesus, há pessoas que o tratam com uma certa condescendência, dizendo: ele foi um profeta, ele foi um grande líder religioso, ele foi alguém que nos deixou um exemplo a ser seguido. C.S. Lewis diz o seguinte: esse modo de falar sobre Jesus ele diz, é uma condescendência tola, porque Jesus jamais se apresentou como um mero professor, como um exemplo a ser seguido.
Ele se apresentou como Deus. Ele aceitou ser adorado como Deus. Ele curou pessoas. Quando ele foi chamado, ele aceitou a adoração, sim. Quando ele foi chamado, se perguntou se ele era Deus, se ele se identificava com Deus, ele não negou. Quando, por exemplo, Pilatos perguntou se ele era o Cristo. E por essas e inúmeras outras instâncias das Escrituras, ele provou que era Deus. Ele nunca disse, não, eu não sou Deus. Ao contrário, o testemunho que se lê nos evangelhos, e assim como nas cartas, dão exatamente apontam nessa direção. Então, C.S. Lewis diz, você pode chamar, se Jesus não era Deus, ele era um lunático, ou ele era um charlatão. E aí ele explica porque, pelo que nós temos no Novo Testamento, ele não era nem uma coisa nem outra. O que resta é o fato de que ele era Deus, de que ele é Deus. E sendo Deus, a atitude de que se requer de cada homem, de cada ser humano na face da terra, é dobrar-se diante dele e adorá-lo. E não vir com essa conversinha, bom, mas ele foi um grande exemplo, um grande profeta, como os muçulmanos dizem também, e aceitas as falsas religiões de modo geral. O próprio Espiritismo não negam a Cristo, mas não fazem jus aos dados bíblicos sobre quem ele é. Então, vamos ver algumas coisas aqui sobre Cristo. Como Jesus pode ser plenamente Deus e plenamente homem e ainda assim uma pessoa. Jesus Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa e assim o será para sempre. Essa é a ortodoxia bíblica. Você não somente bíblica, como histórica. Quer dizer, a ortodoxia assumida pela igreja foi exatamente essa. E não é em nada diferente daquilo que a Bíblia diz sobre Cristo. Jesus Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa, e assim o será para sempre. Então, sobre as duas naturezas de Cristo, vamos ver aqui Grudem e depois, oportunamente, a gente vê Sproul, porque a maneira como o Sproul fala sobre as duas, o que ele fala sobre as duas naturezas de Cristo é muito bonito e muito profundo, ao mesmo tempo que é simples. Então, as duas naturezas são a natureza humana e divina. Sobre essas duas naturezas, vamos ver algumas características da natureza humana de Cristo. Como homem, evidentemente, Jesus possuía um corpo humano. As passagens bíblicas são inúmeras, desde Lucas 2, 7, 52, João 4, 6, Mateus 4, 2, Lucas 23, 46, Lucas 24, 42, João 20, 17, João 20, João capítulo 20, versículos 17, também versículo 20 e versículo 27 e capítulo 21, versículos 9 e 13. São todos textos que mostram, que apontam para o fato de que Jesus tinha um corpo. Jesus não apenas parecia ter um corpo, como disseram algumas décadas depois, uns hereges que apareceram, que foram confrontados tanto por Paulo quanto por João, e que seguiam uma ideia, eram gnósticos que seguiam uma ideia chamada docetismo. Docetismo vem da palavra grega dokel, que significa parecer. Então aquele pessoal olhava, quando eles pensavam na doutrina de Cristo que eles desenvolveram, eles diziam que Cristo não tinha um corpo, era só uma aparência. Com isso eles essa visão deles coloca por terra a expiação, a obra de expiação levada a efeito por Cristo. Então, os gnósticos, não é à toa que eles fizessem isso, os gnósticos influenciados em alguma medida por Platão, sobretudo, e outros que desenvolveram, que levaram adiante essa ideia, eles
assumiram um certo dualismo, em que eles diziam que o corpo, a matéria, era má. O espírito deve ser valorizado, mas a matéria é má. A filosofia de Platão justifica isso, em alguma medida. Então eles assumiram essa heresia e a defenderam, no meio dos crentes, da audiência para a qual João escreveu, eles tentaram difundir essas ideias. Por isso que João diz na sua primeira carta que aquele que nega que Jesus veio em carne, ele encarnou, que ele era homem, esse é o anticristo. Na verdade, João falou sobre essas pessoas como anticristos, no plural. Então, o fato de que Jesus tinha um corpo, de que ele encarnou, é muito importante. Na verdade, é crucial. Uma outra característica da humanidade de Cristo foi o seu nascimento virginal. Ele nasceu da Virgem Maria. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 20, Lucas 1, 35, Gênesis 3, 15, Gálatas 4, 4 a 5. A questão do nascimento virginal de Cristo foi um dos fundamentos. Quando houve uma controvérsia no final do século XIX, início do século XX, nos Estados Unidos, mas o que se viu nos Estados Unidos eram reverberações das discussões, dos debates que já se davam na Europa, sobretudo na França em alguma medida e na Alemanha, em que se começou a duvidar do nascimento virginal de Cristo e de outras doutrinas centrais das Escrituras. Então, nos Estados Unidos, houve uma reação a esse entendimento, a essa ideia errônea, e o movimento daqueles que defendiam o ensino bíblico contra as inovações modernistas, liberais, em relação à pessoa de Cristo, foram chamados de fundamentalistas. O termo está bastante desgastado hoje. Se você quer xingar alguém, chame-o de fundamentalista. Mas, historicamente, o termo fundamentalista veio exatamente de uma obra que foi publicada nos Estados Unidos, que era uma coletânea de artigos escritos por vários eruditos, teólogos, pastores, defendendo a ortodoxia bíblica em vários pontos, entre eles o nascimento virginal de Cristo. Então, esse livro foi inclusive publicado em português, acho que há menos de 10 anos. Então, o nascimento virginal de Cristo é outra característica de sua humanidade. Ele nasceu de Maria, que foi gerado do Espírito Santo. Jesus, uma terceira característica, possuía uma mente humana. Lucas 2,52, Hebreus 5,8, Marcos 13,32 também mostram isso, apontam para essa verdade. Além de que as pessoas que eram próximas a Jesus o consideravam apenas humano. Mateus 4, 22, 25, Mateus 13, 53 a 58, Marcos 6, 13, João 7, 5. As pessoas próximas de Jesus consideravam-no apenas humano. Aqueles vizinhos, aqueles que conheciam os seus pais, o pai dele, José, o pai adotivo, por assim dizer, Maria, a sua mãe, sabiam quem ele era. Maria, inclusive, quando Jesus, aos 12 anos, se separou de seus pais e algum tempo depois, 3 dias depois, foi encontrado no meio dos doutores no templo, ela ouviu o que Jesus falou quanto a cuidar dos negócios do seu pai. O texto diz que ela guardava tudo aquilo no seu coração, ela sabia. Fala ainda o texto que Jesus crescia em graça e em conhecimento. Então, agora, enfim, para aqueles que não sabiam, para a maioria dos que simplesmente o viam e não tinham
um contato mais próximo, o que era reservado mais para José e para Maria, o tinham apenas como homem. Jesus possuía alma humana e emoções humanas. Os evangelhos dizem, mostram na verdade, ilustram o fato de que Jesus tinha uma alma humana, de que ele tinha emoções humanas. Jesus chorou, por exemplo, é um daqueles textos. E Jesus era impecável. Jesus não pecou. O escritor da carta aos Hebreus vai ressaltar essa verdade, dizendo que ele se habilitou para ser o nosso sumo sacerdote, podendo e se identificando, na verdade, tendo empatia para conosco, sabendo aquilo pelo que passamos, porque ele foi tentado, mas o autor daquela carta faz uma ressalva. Ele não pecou. Ele sabe pelo que você passa, ele sabe quais são as suas aflições, suas tentações, seus problemas, os seus medos, Ele foi tentado. Agora, ele não pecou. Jesus era impecável, como textos, a exemplo de Lucas 2,40, João 8,46, Atos 2,27, 3,14, 4,30, Atos 7,52 e inúmeros outros. E ainda, pessoal, sobre a doutrina de Cristo, por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano? Por que ele encarnou? Por que ele veio a esse mundo? Primeiro, para possibilitar uma obediência representativa. Quer dizer, Jesus foi obediente no seu lugar. Jesus fez por você aquilo que você não poderia fazer. Ele satisfez a Deus em tudo e ele se entregou, ele se ofereceu como sacerdote. Ele, na condição de sacerdote, no Antigo Testamento o sacerdote oferecia o sacrifício. No caso de Jesus, ele sendo sacerdote, esse é um dos ofícios de Cristo, a gente vai ver mais à frente, ele se ofereceu como sacrifício. Ele foi o sacerdote e o sacrifício ao mesmo tempo. Então, Jesus encarnou não apenas para possibilitar uma obediência representativa, ele ao obedecer, ele nos representou, ele representou os seus eleitos. Ele também encarnou para ser um sacrifício substitutivo, vicário. Jesus morreu no lugar